Olá! Não sei que hora estará assistindo essa aula, então bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindo à aula de resiliência. Mas antes de entrarmos no tema propriamente dito, uma competência, uma habilidade tão importante e tão desejável no mundo corporativo, queria me apresentar. Eu sou o Danilo Manieri, mais conhecido como Manieri. Sou formado em marketing, pós-graduado em marketing e relações comerciais pelo Mackenzie. Tenho um MBA com ênfase em liderança e inovação pela FGV. Sou certificado Coach e Leader Coaching pela IBC, Instituto Brasileiro de Coaching. E tenho mais de 22 anos na área comercial. A área onde toda a minha carreira foi pautada. Passei na área comercial de diversos setores, como vestuário, comunicação, publicidade e o principal, no setor financeiro, onde atuo há 14 anos, sendo 10 deles como líder. Atualmente, eu sou líder de uma equipe comercial em uma das instituições financeiras mais importantes do país. E hoje, quero trazer um pouco dessa minha experiência, um pouco dessa minha jornada, para ajudá-los a se desenvolver profissionalmente. Bom, agora que as apresentações já foram devidamente feitas, vamos falar de resiliência? A importância da resiliência no mundo corporativo. A resiliência tem sido amplamente discutida no mercado de trabalho, principalmente no setor financeiro, um setor tão dinâmico e tão cheio de incertezas. Um profissional resiliente, ele consegue se adaptar a mudanças, ele consegue se manter motivado, ele consegue resolver problemas complexos e ele consegue manter uma performance consistente. E além de impactar no desenvolvimento individual, a resiliência também impacta no coletivo. Ele deixa um ambiente mais saudável e produtivo. E pode ser uma competência de diferenciação no mercado tão competitivo como é o setor financeiro. E sabendo disso, eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês. E você se considera uma pessoa resiliente? Se considera um profissional resiliente? E para te ajudar nessa reflexão, eu vou trazer um exemplo. Imagine um dia onde a sua agenda está perfeita. Tudo está correndo como você gostaria, sem reuniões encavaladas, sem imprevistos. Mas de repente, chega até você uma notícia inesperada. E essa notícia pode ser que o seu projeto será cancelado ou alterado totalmente. Essa notícia pode ser que um cliente importante seu quer cancelar um contrato que faz total diferença no seu contrato de meta, na sua entrega anual. Ou essa notícia pode ser um erro operacional e tão grave que precisa ser reembolsado ou ressarcido valores tão altos que vai chegar na decisão e nas mãos dos seus executivos da sua empresa. E aí, como você lida com essa situação? Se você disser que ficou ansioso, que ficou desmotivado, que ficou desanimado, isso é normal. Todos nós passamos por isso num primeiro momento. Então você não é diferente de ninguém, fique tranquilo. Mas o que faz a diferença para você na resiliência é o quanto tempo você leva para identificar o problema, centralizar a sua ação e mudar a situação, adaptar-se com ela. Quanto tempo você demora para refletir, racionalizar e mudar? Alguns minutos? Algumas horas? Alguns dias? Ou esse momento nem chega? Fica tranquilo que se você está demorando para tomar as decisões, está demorando para alterar aqui e ser resiliente, essa aula vai te ajudar. Nós vamos falar como você lida com o estresse, nós vamos falar como que você se mantém motivado, nós vamos falar aqui como você tem um propósito que te ajuda nessa jornada e como você coloca na prática. E como nós separamos essa aula? Vamos lá. Primeiro nós vamos aqui falar de resiliência, entender conceito, evolução, origem. Depois, nós vamos falar da influência do estresse na resiliência. Será que ele é realmente o vilão? Será que a gente consegue lidar com ele? Tem um lado bom? Depois nós vamos falar sobre a dopamina, que é o combustível para a resiliência. Da onde ela vem, como ela funciona, e ela tem tudo a ver com motivação, você vai ver. Depois nós vamos falar de propósito.
Você tem um propósito? Eu vou te ajudar a descobrir. Depois, nós vamos falar da resiliência na prática. Vamos colocar aqui exercícios para colocar você à prova e te identificar a sua resiliência e desenvolvê-la. E depois nós vamos para a conclusão, juntar tudo o que nós aprendemos nessa aula para te trazer aí mastigadinho. Então vamos lá? Resiliência, entendendo o conceito. A palavra resiliência vem do latim reselire, que significa saltar para trás ou voltar à sua forma original. No começo, esse conceito era usado na física para descrever objetos e materiais que tinham a capacidade de voltar ao seu estado original, mesmo após sofrer alguma influência, impacto ou deformação pelo meio externo. Quer um exemplo? O elástico. O elástico, se você pegar e puxá-lo, ou seja, aplicar uma força, uma deformação, uma influência do meio externo, que somos nós, o elástico, ao soltar, volta rapidamente para o seu estado original. Diferente do lápis, que se você tentar forçá-lo a modificar o seu formato, ele irá se romper, ele irá quebrar. E até então, esse termo era usado apenas na física, mas a psicologia e as áreas de comportamento humano importaram esse termo para descrever pessoas que tinham a capacidade de passar por estressores, por adversidades, sem ser permanentemente alterados. Então, um profissional ou uma pessoa resiliente tem a capacidade de se adaptar, tem a capacidade de manter-se equilibrado, mesmo com pressões e mesmo com adversidades em seu dia a dia. Mas eu quero fazer um alerta. Resiliência não quer dizer que você tem que suportar tudo e qualquer coisa. E eu quero voltar no exemplo do elástico. O elástico é super resistente e ele tem ali um fator de resiliência infinitamente maior que um lápis, isso a gente já sabe. Mas, se levarmos ao extremo a força aplicada no elástico, ele também vai se romper. E assim é conosco. Assim é com o ser humano. Nós também temos nosso ponto de ruptura. E o nosso corpo vai dando sinais. Nós temos que entender esses sinais e não deixar acumular as adversidades e o estresse e chegar a um ponto de ruptura. Porque esse ponto de ruptura vai trazer doenças da mente, como burnout, como depressão, crise de ansiedade, crise do pânico, entre outras. Outro ponto importante é que resiliência não é resistência. Você suportar tudo a todo custo sem se alterar, isso é resistência. A resiliência passa pela resistência, mas ela tem a capacidade de se transformar, tem a capacidade de se adaptar e sair mais forte da adversidade. A resistência não se altera, ela suporta. Não confunda, resiliência não é resistência. Vamos aqui trazer um exemplo para ficar mais ilustrativo no nosso dia a dia no setor financeiro. Imagine dois profissionais com a mesma situação, os dois passando por um alto nível de cobrança e prazos apertados no seu trabalho. Então imagine o primeiro profissional. Ele trabalha longas horas, não delega as tarefas, não pede ajuda e ignora totalmente os sinais de exaustão. Ele acredita que segurar forte e ser firme, ir até o final, mesmo sentindo os impactos negativos, é o que tem que ser feito. Ele começa a sentir estresse intensos, contínuos e o cansaço é extremo. Agora nós temos a segunda profissional. Ela organiza seu tempo, ela define prioridades, ela aprende a dizer não para tarefas que são irrelevantes. Ela pede ajuda quando necessário, compartilha responsabilidades e tem hábitos saudáveis. Ela se adapta e encontra formas de crescer com a experiência sem se esgotar. E aí, gente? Será que está difícil encontrar quem é o resistente e quem é o resiliente? O profissional 1 é o resistente e o profissional 2 aqui claramente é o resiliente. Um exemplo clássico eu adoro trazer são os empreendedores. Eu acho que uma classe mais resiliente que existe ainda mais no Brasil é ser empreendedor. E eu vou trazer um exemplo de um empreendedor que acho que todos conhecem. Steve Jobs. Nem preciso dizer que Steve teve uma jornada desafiadora. Ele foi dispensado da empresa na qual ele mesmo fundou em 1985. Saiu de lá e não desistiu.
continuou sendo empreendedor. Por isso eu digo que empreendedorismo é os empreendedores são uma das pessoas mais resilientes que existem. Ele continuou e fundou a Pixar. Acredito que a Pixar dispensa apresentações. Ela estava extremamente consolidada no seu segmento, voando e indo de vento em popa, quando a Apple estava passando por maus bocados. Foi aí que então o comitê executivo da Apple decidiu chamar novamente Steve. E ele foi readmitido. E usando as novas habilidades que aprendeu no seu novo segmento, ele aplicou na Apple, colocou algumas novidades, colocou o seu empreendedorismo em prática e lançou o iPhone. Este aparelho não preciso nem dizer o quanto transformou o mundo e transforma até hoje. Além dos empreendedores, eu gosto de trazer exemplos de atletas. Atletas de alta performance são extremamente resilientes. E eu vou trazer um hoje que acredito que você conhece. Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo teve uma lesão gravíssima no joelho nos anos de 1999 e 2000, onde os médicos acreditavam que ele não voltaria a jogar, e se voltasse a jogar, não seria no mesmo nível. Mas ele não desistiu. Ele fez as cirurgias que precisavam ser feitas, fisioterapia, adaptabilidade para o seu novo momento, e ele voltou a jogar em alto nível. E 2 anos depois, ele foi pentacampeão da Copa do Mundo. Além dos empreendedores e atletas de alta performance, o mercado financeiro também conta com profissionais altamente resilientes. Eles conseguem resolver problemas complexos, conseguem se adaptar e conseguem lidar com pressão e mudar rapidamente a sua forma de pensar. E nem preciso dizer que esses profissionais são altamente desejados pelas instituições, porque eles têm capacidade de se transformar, de melhorar e não são propensos a desistir por qualquer desafio. Quer saber mais? A resiliência te ajuda também na sua saúde física e mental. Na saúde psicológica, ela te ajuda a lidar com a depressão, te ajuda a lidar com a ansiedade. E fisiologicamente falando, a resiliência te ajuda a evitar problemas cardiovasculares, aumenta a sua imunidade e melhora seu cortisol, que é o hormônio do estresse. E falando em estresse, vamos nos aprofundar um pouco mais? A influência do estresse na resiliência. Se eu te perguntar a definição de estresse, eu tenho certeza que está na ponta da língua. E a definição não vai ser a das melhores. Mas aqui a gente vai ver que o estresse também pode ser positivo. E eu vou te contar como ele funciona no nosso corpo. O estresse nada mais é do que uma resposta fisiológica e psicológica para situações que encontramos desafiadoras, ameaçadoras ou de muita exigência. Ele ativa um sistema no nosso corpo chamado eixo HPA, hipotálamo pituitária adrenal. O eixo HPA nada mais é do que o nosso sistema de alarme. Quando nos encontramos em situações adversas, ele manda um sinal para as glândulas suprarrenais que liberam o cortisol. O cortisol é o hormônio responsável por nos manter alerta, por nos fazer reagir a situações adversas. Ele é o responsável por ativar nosso sistema de luta ou fuga. Ele é importantíssimo para a nossa sobrevivência como espécie. E por muito tempo se acreditou que o cortisol e o estresse apenas fazia mal para o nosso corpo. Mas estudos foram feitos e descobrimos que o estresse também tem o seu lado bom e pode nos ajudar. Eu vou apresentar para vocês a teoria do estresse. Hans Seiler, não sei se é assim que pronuncia, é considerado o pai do estresse. Desde 1930 ele começou a estudar o estresse e chegou a algumas conclusões. Ele concluiu que nós temos 2 tipos de estresse. Ele classificou como eutresse, que vem do grego eu, que significa bom, mais estresse, eutresse, e classificou o distresse, que vem do dis de ruim, mais estresse, distresse. O eustresse é o estresse bom. Ele tem por definição curta e controlada duração. Ele aumenta o nosso foco e melhora muito o nosso desempenho. E ele ativa fisiologicamente a adrenalina e a dopamina em nosso corpo.
e nós vamos falar um pouco mais sobre a importância da dopamina na resiliência. O estresse tem por característica ser prolongado, intenso e incontrolável. Ele causa esgotamento, tanto físico quanto mental. Ele reduz a nossa produtividade, porque ele tira nosso foco, atrapalha a nossa memória, a nossa forma de aprender. E ele gera um sentimento de impotência, que muitos classificam como a síndrome do impostor. E vamos falar do estresse, como funciona no nosso cérebro? Lembra que eu falei para vocês que o estresse libera o cortisol? E a liberação de cortisol descontrolada em excesso afeta 3 áreas do nosso cérebro. A amígdala, ela é responsável por controlar as emoções do nosso cérebro. Imagine aquele filme Divertidamente, aquela mesa de controle, a amígdala é mais ou menos isso. E ela controla principalmente o medo e a ansiedade. Então, quando ela está inundada de cortisol, ela fica disfuncional e você fica com mais medo, você fica mais ansioso, fica mais reativo, porque ali estão as nossas emoções. Ele também influencia outra área do cérebro chamada hipocampo. O hipocampo é a área do nosso cérebro responsável pelas memórias. Então, quando a gente aprende algo, nós estamos criando novas memórias. Então, ele é responsável pelo aprendizado. E o cortisol, deixando essa área disfuncional, nos traz dificuldade de aprender, dificuldade de lembrar. Quando você está muito nervoso por uma situação no qual causa um fator estressor, você tem aquele branco. Meu Deus, o que eu tenho que falar mesmo? Como era? Isso é porque o hipocampo está extremamente inundado de cortisol. Outra área influenciada é o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é a área do nosso cérebro responsável pela racionalidade. Ele é responsável pela nossa razão. E ele, quando está sob a influência do cortisol, ele fica disfuncional e nos impede de racionalizar. Por isso você toma más decisões. Então, sabe aquele momento que você sai da dieta ou você toma aquela decisão que você não deveria ter tomado? Num momento de estresse, isso acontece porque está sob a influência do cortisol no seu córtex pré-frontal. Você fica mais impulsivo, porque ele também mexe com as emoções, assim como a amígdala. Aí você pode dizer, Manieri, legal, entendi o que é de estresse, mas como eu consigo controlá-lo ou até identificá-lo? O seu corpo vai dar sinais. Se você estiver ansioso, se você tiver irritabilidade ou muito cansado, provavelmente você está em estresse. E o que você tem que fazer? Relaxamento, meditação, respiração costumam funcionar. Sabe aquele famoso contar até 10? Ele realmente funciona. Você vai ter uma conversa dura com o seu chefe, vai pedir aquele aumento, ou vai fazer uma apresentação, vai falar em público, ou qualquer momento que você acredita que é adverso, é estressor, é desafiador, pratique o contar até 10. Vai num lugar privado, só com você, inspira e expira, sinta a respiração que vai funcionar. Você entra no momento de relaxamento e provavelmente vai parar de liberar cortisol, não vai estar inundado o seu cérebro de cortisol e você vai conseguir reagir melhor a este momento. Outra prática de dia a dia é você ter exercícios físicos na sua rotina. Exercício físico também te traz motivação, te libera alguns hormônios que combatem aí o estresse. Além de uma alimentação saudável, tem total influência na sua liberação de cortisol. Legal, Manieri, agora que você já me explicou o que é de estresse e me ensinou a identificá-lo, me ensinou a controlá-lo, fala um pouco mais como funciona o estresse? Falo sim, vamos lá, vem comigo. Como eu disse, o estresse é o estresse positivo, é o estresse que nos faz bem. E ele influencia diretamente nosso cérebro liberando 2 componentes, a dopamina e a mielina. Essas 2 substâncias influenciam diretamente na nossa neuroplasticidade e nossa neurogênese. A neuroplasticidade é a capacidade do nosso cérebro de se reorganizar e de se adaptar.
ela influencia diretamente no aprendizado e ela nos ajuda a criar hábitos saudáveis e fortalecimento dos nossos hábitos. Enquanto a neurogênese é a capacidade do nosso cérebro de criar novos neurônios, e os dois estão muito ligados no hipocampo. Assim como o de estresse, o excesso de cortisol deixa ele disfuncional, enquanto o eustresse tem uma medida controlada, ele é positivo para o hipocampo, nos ajudando no aprendizado, na adaptação. Aí você pode dizer, legal, Manieri, entendi o que é a neuroplasticidade, o que é a neurogênese, mas e a dopamina e a mielina? Vamos começar pela dopamina? Nós temos uma parte aqui da aula que a gente vai se dedicar só a ela. Vamos lá? A dopamina nada mais é do que o neurotransmissor responsável por criar o nosso sistema de recompensa. Ou seja, ele é responsável pela nossa motivação, tornando os desafios muito mais estimulantes. Eu costumo separar a palavra motivação em duas partes, motivo para a ação. E a dopamina libera nosso instinto de buscar algo, nosso instinto de correr atrás da recompensa. E o nosso dia a dia está inundado por coisas que liberam dopamina em nosso cérebro. A sociedade hoje está hiperdopaminérgica, está hiperestimulante. As redes sociais, os nossos jogos eletrônicos, as postas online são extremamente hiperdopaminérgicas. E eu vou contar aqui um estudo que você vai entender por que o nosso dia a dia hoje está extremamente prejudicial quando se diz respeito à dopamina. A dopamina foi muito associada como hormônio do prazer, mas estudos recentes que eu vou mostrar para vocês agora provaram que, na verdade, a dopamina está muito mais na antecipação do prazer do que o prazer em si. E eu vou apresentar para vocês o experimento do macaco e o suco. Esse estudo foi divulgado em 1993 na Journal of Neuroscience e foi um divisor de água na neurociência. Os pesquisadores colocaram um macaco dentro do laboratório e queriam entender como funcionava a dopamina e tirar a dúvida uma vez por todas se a dopamina era realmente o hormônio do prazer. Esse estudo consistia em 3 fases. Com o macaco em laboratório, eles colocaram no primeiro momento o livre acesso a um suco de fruta, que aqui vamos dar no exemplo o suco de laranja. Então o macaco entendia que o suco de laranja estava ali disponível dentro de uma mamadeira. Então a todo momento que ele queria, ele tinha livre acesso. Ou seja, ele tinha prazer em beber ali o suco de fruta. Como eu disse, os primatas adoram suco de fruta. No segundo momento, o grupo de pesquisadores fizeram a fase de aprendizado. Eles tiraram o acesso livre do macaco até a mamadeira com o suco de laranja e ensinaram que ele deveria apertar o botão por 10 vezes para essa mamadeira ser liberada, esse suco ser liberado, essa recompensa. E na terceira fase, eles dificultaram um pouco mais. Eles colocaram uma luz no teto e toda vez que a luz acendia, o macaco conseguia apertar o botão as 10 vezes e liberar a recompensa. Se o macaco apertasse o botão sem a luz estar acesa, não adiantava de nada, ele não teria a recompensa. Então pensa comigo, um macaco com um botão numa sala qualquer, ele não tinha motivo algum para apertá-lo. Uma luz no teto, ele não tinha motivo algum para ter qualquer tipo de reação. Mas ao saber que tinha uma recompensa, ele foi condicionado e o experimento deu andamento. E sempre na mesma rotina e na mesma sequência. Primeiro, a luz acendia, o macaco identificava, apertava o botão e tinha a recompensa que era o suco de laranja. E aí, os pesquisadores conseguiram encontrar um momento onde a dopamina tinha o seu pico, ou seja, onde há a maior liberação de dopamina. E vocês têm ideia de qual dos 3 momentos seria? Tenta responder aí para mim o que você acha. Que ele tinha liberação de dopamina quando ele via a luz acender? Quando ele apertava o botão? Ou quando ele tomava o suco? Os pesquisadores encontraram o pico de dopamina quando acendia a luz. O macaco, quando via a luz acender, tinha um pico de dopamina muito grande. Mas quando ele estava já apertando o botão, a dopamina já estava descendo e quando ele estava bebendo suco,
ele já estava com os níveis basais. Com essas evidências, os pesquisadores conseguiram comprovar que a dopamina não era o hormônio do prazer, e sim a antecipação da recompensa. Então veja que quando a luz acendia, era onde ele mais tinha dopamina, e não quando ele tinha o trabalho do botão ou quando ele tinha a própria recompensa. E se a gente traz isso para a nossa vida? E o que isso tem a ver com a resiliência? A motivação vem da dopamina, como eu já trouxe para vocês. Se a gente não tem uma recompensa, se a gente não sabe o que está por vir, provavelmente você não tem motivação. E sem motivação, provavelmente fica mais difícil passar por adversidades, fica mais difícil você ter aí um momento de adaptação. E os pesquisadores fizeram outros experimentos. Eles testaram algumas variáveis. Eles fizeram o seguinte: quando o macaco via a luz, apertava o botão, ele esperava o suco, ele esperava a recompensa. Os pesquisadores colocaram água. Sabe o que aconteceu? A luz acendeu, o pico de dopamina aconteceu, ele foi descendo até chegar no nível basal. Quando o macaco bebeu e era água, a dopamina desceu para menores que os níveis basais. Então eles conseguiram comprovar cientificamente o que é frustração. O macaco ficou frustrado, ele não tinha mais vontade de apertar ali o botão, porque talvez não estava dentro da expectativa que ele tinha criado. E para comprovar isso, eles pegaram ratos e conseguiram inibir a área do cérebro onde libera a dopamina. Colocaram a ração e a comida preferida dos roedores ao lado deles. Os roedores tinham ali, se alimentavam, tinham acesso e conseguiam chegar até a ração. Mas se os pesquisadores, sem colocar nenhum obstáculo, sem colocar nenhuma dificuldade, afastavam a ração, como eles estavam inibidos a parte do cérebro de dopamina, eles não iam até a ração. Ou seja, a dopamina é extremamente importante para termos um motivo para agir, a motivação. Uma outra curiosidade e aqui uma outra variação do experimento muito interessante foi a aleatoriedade, e essa é bem legal. Eles, de vez de colocar sempre água ou sempre o suco, eles colocaram uma aleatoriedade de 50% água e 50% suco. O macaco, ao perceber que ele tinha essa chance de uma vez ter suco ou outra água, aconteceu algo que eles não esperavam. Quando a luz acendia, o pico de dopamina era quadriplicado. Ou seja, a aleatoriedade libera muito mais dopamina do que a certeza. Então, está explicado porque os jogos do tigrinho dão tão certo. A dopamina adora a aleatoriedade. Então, nós podemos trabalhar com isso a nosso favor. Como assim, Manieri? Trabalhar com a aleatoriedade? Simples. Você tem algo que você gosta muito. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que você vai para a academia, você gosta de treinar e ouvindo música principalmente, aquela música que te dá aquele gás, a sua música preferida. Faz o seguinte, joga uma moeda para cima, se cair cara você ouve a música, se cair coroa você não ouve. Isso vai te dar motivação para você treinar, por incrível que pareça. Você fala, poxa, será que eu vou treinar com a música, será que eu vou treinar sem? Só esse fato já te traz aí motivação para você ir para a academia. Outro exemplo é você não saber o que vai acontecer numa situação estressora. Então, como eu disse, o estresse é uma situação estressora de curta duração, controlável, ou seja, você sabe quando vai acabar. Mas se você tem uma recompensa, mas você não sabe se vai alcançá-la, você vai ser muito mais motivado. Então, a gente pode trabalhar com a dopamina ao nosso favor. Mas sabendo que hoje em dia, a dopamina está extremamente liberada no nosso cérebro por conta de smartphone. Então pensa aí na rede social, Instagram, X, Facebook. Se você reparar, ele é como se fosse uma roleta e você está ali todo o tempo esperando um meme, esperando algo que você goste de assistir, que te interessa. Pensa que você está a todo momento
vendo a luz, apertando o botão e esperando a recompensa. E como ele é aleatório, isso te estimula ainda mais. Por isso você não consegue sair do celular. Mas sabe o que acontece com o seu cérebro? Ele fica mal acostumado, ele fica mimado, vamos chamar assim. Então você, quando tem recompensas pequenas e coisas do dia a dia, não tem mais graça. E eu digo que coisas do tipo ter um jantar com os seus familiares, ver um amigo querido, isso começa a se tornar coisas supérfluas, coisas pequenas, porque o seu cérebro quer altas recompensas. E hoje tudo é muito grande, as recompensas são muito altas, as comidas são hiperpalatáveis, a gente tem acesso a todo tipo de conteúdo a todo momento e muito rápido. Então você está acostumando mal o seu cérebro. Então para isso eu vou te ajudar a trazer algumas dicas para você controlar sua dopamina. Lembra que eu disse que o macaco ficou frustrado quando ele bebeu água? Porque ele tinha uma grande expectativa. Então uma das coisas que você pode alinhar é a sua expectativa. Saiba a realidade da situação e a recompensa que você terá. Controle a sua expectativa. Isso vai te ajudar a não ter uma frustração e se te desmotivar ao extremo. Outra dica importante é o jejum de dopamina. O que seria o jejum de dopamina? Essa palavra nem é extremamente correta, mas aqui é só para ilustrar. É você evitar tudo aquilo que te tem uma alta recompensa com um alto grau de facilidade. Então a rede social é uma delas, as comidas palatáveis, aquele sorvete, aquela Nutella que você adora, é extremamente compensador e muito fácil. Então tente evitar. A nossa vida precisa ter, às vezes, uma aleatoriedade, precisa ter uma diversidade, você precisa ter uma dificuldade, senão o seu cérebro vai se acostumar com a facilidade e, como eu disse, tudo vai se tornar muito insensível, muito fácil e talvez desmotivador. Outro ponto aqui é se expor a desafios. Então, como eu disse, você com recompensas altas e com extrema facilidade, você não se põe a desafio. Então saia da zona de conforto, faça algo que você não está acostumado, vai aprender uma nova tarefa, uma nova habilidade, isso te tira da zona de conforto. Não sei, vai aprender a tocar um novo instrumento, vai aprender uma nova língua, vai fazer o que você está fazendo agora, assistindo uma aula aqui de resiliência. Isso já mostra que você está saindo da zona de conforto. Então, isso te ajuda a controlar e te ajuda a ter aí uma performance melhor. Isso te ajuda a ser mais resiliente, tá bom? Outra dica é exercício físico. Poxa, Manieri, isso aqui eu já sei. Hábitos saudáveis, comida saudável, isso realmente ajuda na dopamina, tá bom? Sono de qualidade. Quando você não dorme bem, você não tem muita memória, você deixa aqui a sua mente cansada. Então você perde o foco, você baixa seu nível de dopamina. E lembra que a gente viu que as pessoas resilientes têm facilidade em aprendizado, têm facilidade aqui em memorizar as coisas. Então o sono ele aumenta seu cortisol, que, já disse, influencia no hipocampo, influencia na amígdala, influencia no córtex pré-frontal. E às vezes não é só situação estressora, a falta de sono é estressor. Então você tem que dormir com qualidade, porque senão você está liberando muito cortisol que te influencia, inunda seu cérebro, influencia nas áreas já citadas e diminui a dopamina. Ou seja, você fica mais irritado, você aprende menos e fica desmotivado, tá bom? E por último, separe as suas metas pequenas para uma meta de longo prazo. Então, como assim, Manieri? Pensa que se você sempre tem metas pequenas, você sempre está ali, vendo a luz, apertando o botão, tendo a recompensa. Vendo a luz, apertando o botão, vendo a recompensa. Ok, mas isso vai te ajudar a longo prazo. A recompensa é muito boa, mas qual que é o seu propósito final? Qual que é o seu propósito maior? O suco de laranja ali para o macaco seria algo de curto prazo, algo que ele tem fazendo um pequeno esforço e muito rápido. Viu a luz, apertou o botão, ele já está a mamadeira está na mão dele, às vezes aleatória com 50%, que isso ainda aumentava mais a sua motivação de buscar. Mas para quê? Pense que você tem que ter um motivo para aquilo.
a motivação tem que ser muito maior do que uma recompensa simples. E aí aqui eu vou falar de propósito, que é o nosso próximo tema. Propósito é o principal motivador da resiliência. Como eu disse, a motivação, a dopamina liberada dá um motivo para a ação. Mas por muitas vezes a motivação somente não basta. Você precisa ter algo maior. A motivação às vezes é de curto prazo. A motivação às vezes é de fácil acesso. E quando ela acaba, a dopamina deixa de existir. Lembra? Quando o macaco aperta o botão, ela já está descendo e quando tem a recompensa, ela já está nos níveis basais. Como você deixa a sua dopamina alta e sempre motivado? Aí vem o propósito. E eu vou trazer um pouco da definição do propósito e a gente vai explorar um pouco mais. E o que é propósito? Qual a definição de propósito? A palavra vem do latim propositum, que significa lançar-se à frente. O prefixo vem do grego, que é o pró, quer dizer ir à frente, quer dizer diante. E o propósito, ele tem por definição na psicologia aquilo que dá sentido e direção à nossa existência. É a intenção de fazer algo ou deixar de fazer alguma coisa num plano, um projeto ou uma vontade. E aqui o propósito, costumo dizer que é aquela motivação maior. Então pense o seguinte, você tem algumas pequenas tarefas no seu dia a dia. Vamos trazer aqui para o setor financeiro mesmo. Então você tem um atendimento ao cliente, aquele cliente que você nem é muito fã, que você nem gosta de atender, mas tem que fazê-lo. Ou aquela tarefa que seu gestor te pede. Ela não vai fazer sentido se você não tem um propósito. Pensa que ela não é a sua recompensa. Você não tem motivo para fazê-la com prazer. Mas se você tem um propósito maior, ela faz mais sentido. Eu vou te dar exemplo. Você quer chegar a um cargo maior, você quer ser promovido. E para isso, você precisa fazer pequenas tarefas, como, por exemplo, atender o cliente. Então, aquele atendimento que era chato, moroso e que não te causava prazer, ele começa a ter sentido. Ele começa a ter um pequeno valor dentro de uma grande jornada, porque você sabe que atender cliente faz parte da sua função e do cargo que você quer almejar, ou de um projeto, ou de uma tarefa aqui do exemplo. Então, vamos supor que você quer chegar a ser aí um executivo da sua instituição. Como que você vai chegar com um propósito tão alto sem fazer pequenas tarefas como atender aquele cliente, como fazer aquela demanda específica que você nem é tão fã, mas é essencial para a sua jornada? Então o propósito te traz esse prazer contínuo. Então a sua motivação, seu pico de dopamina, ou seja, seu suco, está lá em cima. Então toda a jornada vai fazendo sentido e você vai conseguindo ter motivações diárias. Então eu costumo dizer que o propósito é aquele motivo, né? Motivo para a ação, que faz você levantar todos os dias, que faz você abrir os olhos e falar, é para isso que eu estou acordando, é para isso que eu estou saindo de casa, é para isso que eu estou indo até o meu escritório, até a minha agência, até o meu trabalho. Né? Então, o propósito é tão importante quanto a motivação, se não for mais. E eu vou fazer uma provocação. Você sabe qual que é o seu propósito? Você tem aí o motivo por qual você vai acordar todos os dias, como eu já disse? Eu falo para o meu time que eu tenho um propósito que é muito maior que apenas o meu cargo. O meu propósito está em fazer as pessoas se desafiarem, em ser resilientes, em fazer as pessoas chegar a níveis que elas não imaginavam, fazer as pessoas desenvolver habilidades que elas não sabiam que tinham. Isso vai muito além do que bater uma meta, vai muito além do que dar uma promoção para alguém da minha equipe. A promoção, bater a meta, faz parte de uma pequena conquista dentro de uma conquista muito maior. E qual que é o seu? Aqui eu vou trazer algumas perguntas para você refletir, tá bom? Então vamos lá, a primeira pergunta é, você sabe o seu momento que te dá mais satisfação? Qual que é a atividade que te dá mais alegria e sensação de realização? Reflete aí, qual que é o momento que você se sente pleno? Fala, cara, é para isso que eu estou aqui, é isso que eu gosto de fazer. Aí você reflete também como que você consegue identificar talentos naturais.
no que você se destaca naturalmente e você consegue contribuir para o seu trabalho e, quiçá, para o mundo, tá bom? O que é aquilo que você fala, eu faço bem, eu nasci para isso, eu nem precisei desenvolver tanto que eu já tenho essa habilidade inata. E a gente vai falar um pouco de habilidades natas mais para frente, na prática, mas qual que é a sua hoje? O que você encontra e fala, é isso que eu sei fazer, eu sou bom nisso. Outra coisa que você tem que refletir também e analisar é as dificuldades que você já superou até aqui. Quais foram os desafios que você passou que você conseguiu se transformar, né? Conseguiu se inspirar. E você consegue até ajudar as pessoas trazendo a sua experiência para ajudá-las a passar por esses momentos estressores e de dificuldade. O outro ponto de reflexão que eu quero trazer para vocês é o que você quer impactar, onde você quer chegar, qual legado você quer deixar, como que você deseja ser lembrado com aquilo que você faz. Com certeza não vai ser nessa aula, nessa reflexão de 10, 15 minutos que estamos aqui que você vai encontrar seu propósito. Mas eu tenho certeza que se você todos os dias, ao acordar, ao trabalhar e momentos de reflexão da sua vida, se você lembrar desses 4 pontos, dessas 4 perguntas, dessas 4 reflexões, na verdade, você vai ter um bom indicador para onde você quer chegar. Bom, agora que eu te fiz refletir, eu vou te trazer algumas perguntas. Então eu quero que agora você pegue um caderno, uma caneta, um lápis do exemplo, né, que não é resiliente, é resistente. Pegue aí e vamos anotar essas perguntas. Primeira pergunta, responda aí para você. Quais são os valores mais importantes para mim? Quais são os seus princípios e valores que você não abre mão? Seja o que for, a situação que estiver, onde quer que você queira chegar, você não vai abrir mão desses valores. Escreva aí para você. A segunda pergunta é o que você faria de graça, sem ter dinheiro envolvido, se o dinheiro para você não fosse um problema. Vamos imaginar, o que você faria com prazer, mesmo sem ser pago para isso? Reflita. Quais atividades faz você perder a noção do tempo? Aquilo que você, quando você percebe, você passou horas, você nem viu a hora passar. Sabe aquela conversa com um grande amigo, uma grande amiga, que você não vê há anos, ou que você tem aí sempre contato, mas se vocês pararem para conversar, quando vocês vão ver, já é 5 horas da madrugada e vocês nem viram? Isso é um momento que você perde a noção do tempo, você entrou em flow. O que atividade chega a este momento na sua vida? Que atividade, que tarefa que te traz este nível de flow, esse nível de prazer? A quarta pergunta é o que as pessoas costumam elogiar em você? O que você faz tão bem que normalmente você recebe elogios? As pessoas sempre dizem, poxa, amigo, isso você faz bem. Qual que é essa atividade? A quinta pergunta é, como você gostaria de impactar a vida das pessoas ao seu redor? O que você queria trazer para elas? Qual que é o impacto que você quer deixar na vida das pessoas? Então, reforçando as 5 perguntas, quais são os valores mais importantes para mim? Eu não abro mão. O que eu faria de graça mesmo se não tivesse dinheiro envolvido? Quais atividades eu perco a noção do tempo? E aqui uma curiosidade rápida. Você perde a noção do tempo quando você está em algo prazeroso, porque você entra no flow, como eu disse, no seu inconsciente. Então você nem vê. Quando você está no momento de prazer, você entra no inconsciente e para de racionalizar. Então sabe aquela coisa de você, exemplo aqui, você está correndo na esteira e você olha toda hora o relógio, você está racionalizando. Então aquilo se torna lento, demorado. E quando você entra em flow, você está totalmente no inconsciente, por isso você nem percebe a hora passar. Então pensa qual que é essa atividade. Qual que são as pessoas que as pessoas costumam elogiar em você. E por último, reforçando o que você gostaria de impactar na vida das pessoas. E aí para te inspirar, eu quero trazer aqui um exemplo de que é ter propósito intrínseco, propósito muito enraizado
dentro dele. E é acho que um ídolo de todos os brasileiros. Quero trazer aqui o Ayrton Senna. Qual que era o propósito do Ayrton Senna? Ser o maior piloto de Fórmula 1 da história. Isso estava em todas as pequenas ações que ele tinha. Agora, recentemente, saiu a série do Ayrton Senna, mas já tinha antes um documentário. E no documentário eles trouxeram muitos bastidores e lá diziam que o Senna ficava no box depois de todo mundo analisando o carro. Pequenas atividades, lembra que eu disse para você? Que pequenas atividades que te motivam, te tornam algo maior. Então, as pequenas coisas ele fazia com o maior prazer porque ele tinha um propósito. Ele queria ser o maior piloto de Fórmula 1. E ele teve diversas adversidades no meio do caminho, icônicas e corridas que hoje são vistas como extrema superação, são até feitas em palestras motivacionais como exemplos, mas o desafio dele logo de início era provar o seu talento num cenário extremamente desafiador, um ambiente altamente competitivo e dominado por europeus. Quando foi, até hoje, nós não temos um brasileiro à altura que foi Ayrton Senna, porque era um cenário dominado por europeus e de alto nível de competição. Então imagine você estando num momento, estando na sua vida, num alto nível de competição, trazendo os seus desafios ao extremo, se você não tem um propósito maior, se você só busca a recompensa de curto prazo, você vai conseguir passar? Você vai conseguir ser resiliente? É bem mais difícil, posso te garantir. Vamos falar agora da resiliência na prática? Então, até agora a gente trouxe muita teoria, embasamento científico, como funciona o nosso cérebro em diversos momentos da resiliência, mas o mais importante eu deixei para o final, como a gente pratica isso. E também vou trazer baseado na ciência por que funciona esse nosso exercício que irei aqui sugerir, tá bom? Então, vamos exercitar a resiliência. Esse homem é Anders Ericsson. Ele é o pai de uma teoria que vai nos ajudar muito aqui no final da nossa aula. Ele era obcecado por pessoas extraordinárias. Ele era obcecado por entender como as pessoas diferenciadas agiam, o que elas tinham de diferente. E ele queria provar que geneticamente não havia nenhuma diferença. E ele traz aqui, eu até trouxe para vocês a citação, que ele falava que não há nenhuma evidência que exista uma causa genética para o sucesso e o talento de alguém. E ele comprovou isso cientificamente. Aí você pode dizer, Manieri, então você está dizendo para mim que não é genética, as pessoas não nascem com aquele talento. Mas e as crianças prodígio, que a gente conhece algumas? Eu vou te falar que nem elas. A maior criança prodígio que foi estudada, inclusive, por esse pesquisador, foi Mozart. Mozart, com 3 anos de idade, já tocava piano, aos 5 ele já compunha, aos 6 ele já tocava para o rei e aos 12 ele já compôs uma ópera. Então ele é extremamente prodígio. Mas foi comprovado que não era talento genético. E para isso o pesquisador Anders Ericsson fez uma pesquisa com pianistas, porque era muito fácil. O pianista ou ele sabe tocar a música ou ele não sabe. E ele pegou 257 pianistas para fazer um experimento e identificar aqueles que tinham um extremo talento e aqueles que tocavam mais ou menos, que tinham começado a tocar e tinham parado no meio do caminho. E ele não encontrou nenhuma diferença genética entre esses voluntários. 0. Ele só encontrou a diferença de talento porque os que tocavam profissionalmente eram muito mais dedicados. Aí você pode dizer, Manieri, que muito treino leva à perfeição, isso eu já sei. Que novidade você está trazendo? Eu vou trazer para você que isso foi comprovado cientificamente. Ele conseguiu mensurar o quanto nós precisávamos treinar para chegar ao nível de excelência, ao nível de maestria. Chegar aí a um nível genial. E são 10.000 horas. Mas antes deixa eu explicar como isso funciona. O nosso cérebro
é feito totalmente de pulsos elétricos. E toda vez que nós estamos aprendendo algo ou treinando, esses pulsos elétricos vão circulando e vão criando conexões. Ok. E quando você treina e você está aprendendo algo, o nosso cérebro libera uma substância chamada mielina. O que ela faz? A mielina é responsável por revestir esses pulsos elétricos e essas conexões, deixando-as mais eficientes. Ok, então você sabe que se eu treinar, eu vou ter mais liberação de mielina, logo eu vou ter uma perfeição, vou chegar à perfeição depois de treinar 10.000 horas. É isso, Munieri? Não é só isso. Ele descobriu que a mielina só é liberada quando nós erramos. Isso mesmo. Então, não basta você só treinar, você tem que errar, você tem que se desafiar. Isso tem a ver ou não com resiliência, né? Então, eu trago sempre um exemplo. Imagine um motorista de Uber. Ele dirige lá por 8 horas ao dia. Então, ele vai, daqui 10.000 horas, ele vai se tornar um piloto de Fórmula 1 como Ayrton Senna, porque ele dirige 8 horas por dia, depois de alguns anos, ele vai chegar à perfeição. Nada disso. Porque quando ele chega a um nível que ele já domina aquela atividade, seja ela, tá? Uma habilidade motora, de pensamento, qualquer que seja a função do nosso corpo, quando você chega a um nível que você já domina e ele passa a ser inconsciente, você não libera mais mielina se você não se desafiar. Como assim? Pensa que se você dirige, pensa que quando você começou a dirigir, você tinha que pensar no que você fazia. Então tem o freio, tem a embreagem, tem a marcha, tem que olhar no espelho, tem o trânsito, tem o ambiente ao seu redor e você pensando e racionalizando tudo isso. Quando você vai aprendendo, então o seu cérebro, você vai errando, aí você deixa o carro morrer, aí você toma uma fechada, aí o cara te xinga, faz parte, você está errando. E o seu cérebro vai liberando mielina e você vai criando novas conexões. As suas sinapses vão melhorando e você vai treinando e você vai melhorando. O que vai acontecer? Vai chegar um momento que você vai dominar aquela habilidade de dirigir. Vai chegar um momento que você não vai nem mais olhar para o que você está fazendo. Chega ao ponto de você ficar no celular, mandando mensagem e dirigindo ao mesmo tempo. Porque a mielina revestiu essa conexão, essa sinapse tão bem que você não precisa mais pensar e você já domina aquela função. Então, voltando ao motorista de Uber, ele está naquele nível de platô. Ele não vai mais se desafiar. Para ele evoluir, ele vai precisar fazer algo. Precisar acelerar mais, fazer uma curva mais fechada, andar mais rápido. Obviamente aqui no exemplo não deveria fazer, né? Motoristas de Uber não façam isso, mas aqui só no exemplo para você entender que só aí a mielina vai ser liberada. Então, aqui ó, para a mielinização ser eficiente é preciso errar muito e errar sempre. Lembra do Mozart que eu trouxe? O Mozart foi feito um estudo aproximado que ele treinou e ele tocou e ele se dedicou até os 6 anos, mais ou menos 4.500, 4.300 horas, o que dá aí quase 4 horas por dia em 3 anos. Imagina uma criança de 3 aos 6 anos, 4 horas e pouco se dedicando àquilo e com certeza errando. Então ele não tinha, lembra que eu falei para você, era um prodígio mais estudado aí, é um dos mais citados. Ele não nasceu com aquele talento, ele era extremamente dedicado. Ele era tão dedicado que quando ele chegou com 21 anos, em 1777, se eu não me engano, ele fez o seu primeiro concerto digno de gênio. Especialistas da música, né, e do segmento, pianistas e da ópera, trouxeram que as anteriores que ele já tinha escrito e já tinha composto eram algumas repetições, algo que já existia. Mas com 21 anos, ou seja, depois de quase 18 anos de treino, ele se tornou gênio, algo que nunca ninguém tinha feito. Então, foi feito aí mais ou menos os cálculos e se chegou às 10.000 horas.
E assim como ele, tem diversos outros. Eu trouxe o Ronaldo Fenômeno aqui no exemplo anterior nessa aula, também era extremamente dedicado, não saía dos campos enquanto os outros já estavam descansando. Michael Jordan, outro esportista que era extremamente dedicado. Ayrton Senna, outro exemplo que eu trouxe aqui, acho que vocês devem saber, mas só reforçando, o Senna teve uma frustração quando não conseguiu pilotar na chuva. A partir de então, ele começou a treinar muito na chuva. Ele saía, tinha o ponto de ele podia estar onde for, que se tivesse chovendo ele ia, pegava o kart e ia treinar na chuva. Ou seja, enquanto todos estavam fugindo da chuva, ele estava lá treinando. O que aconteceu? Quando chovia, era uma felicidade imensa. Os brasileiros amavam quando chovia, porque tinha certeza que Senna ia ganhar. Ele era extremamente dedicado. Legal, Manieri, então eu entendi que tem que muito, tem que ser extremamente dedicado e resiliente, porque vai ter adversidades e você tem que errar. Ou seja, se você não for resiliente, você no primeiro erro, na primeira adversidade, você vai desistir. E lembre-se, profissionais que têm habilidade e a competência de resiliência não desistem, tendem a não desistir nos primeiros desafios. Pensando nisso, eu vim aqui facilitar a vida de vocês nos cálculos das 10.000 horas. Eu vou explicar um pouco mais como ela funciona. Então, as 10.000 horas, está aí nessa tabela para vocês na tela, quanto tempo você tem que se dedicar, quanto tempo você tem que treinar e errar. Lembre-se, errar é fundamental para você chegar ao nível de excelência. Se você treinar, se você estudar, lembre-se que não são só habilidades motoras, tá? São habilidades também intelectuais, tá? São qualquer coisa que você queira treinar e desenvolver. Então, se você tiver tempo de 2 horas por dia treinando aquilo, você em 14 anos chega ao nível de excelência. Reforçando, são 2 horas de treino árduo, de treino difícil, que te leva ao limite, que faz você se superar a cada momento. Em 14 anos você chega à excelência. Se for 4 horas por dia, você chega mais ou menos em 7 anos. Se for em 6 horas, 5, e se for em 8 horas, 3 anos e meio. E aí, você quer chegar ao nível de excelência em quanto tempo? Quanto tempo você tem do seu dia para se dedicar a essa habilidade? Poxa, Manieri, mas eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu estou aqui com você, te ouvindo há um tempão e não estou treinando. Você está sim. Essa aula para você é você treinar algo. É você aprender alguma coisa. Você quer se desafiar? Tenta explicar toda essa teoria e toda essa aula, esse conteúdo para um amigo seu, para um colega de trabalho, para sua mãe, para sua esposa, para o seu filho. Você está se desafiando. Tenta fazer isso mais vezes. Tenta fazer isso com outros comportamentos. É assim que você vai evoluir. Você consegue treinar e desenvolver no dia a dia. Obviamente, quando a gente está falando de comportamento, quando a gente está falando de habilidades e soft skills, se a gente for falar de algo motor, esporte, você precisa de um tempo para se dedicar. Mas falando de comportamento e soft skills, que é o nosso intuito aqui, que é o nosso foco, você consegue fazer isso no seu dia a dia. Então pense que você tem dificuldade em vender algo. E aqui em algumas aulas vão trazer aulas técnicas de venda e você vai aprender com mais detalhes. Pensa que você vai precisar treinar. Você vai ter que chegar e errar muito. Você tem que ouvir muito não. Eu até trago na técnicas de venda na outra aula, eu falo um pouco da regra de Pareto, que fica aí para um outro momento, ou pesquise, vá aprender, você vai entender o que eu estou falando. Você vai ter em 10 contatos ou em 20 contatos, você vai ter uma porcentagem de mais ou menos 20 a 30% de chance de concluí-la. Então, a lei de Pareto fala que é 80-20. Mais ou menos 20% do seu esforço é 80% do seu resultado. Mas aqui não é exatamente o que eu quero trazer para você, é só que a resiliência vai te trazer a excelência. Então, se desafie, vá além. É só assim que você vai conseguir chegar a um nível que outros não iriam chegar. E eu tenho uma notícia para você. Se você tem menos de 30 anos, você aproveite. Porque a mielina até os 30 anos é onde está no seu auge, onde mais libera. Então, você tem mais facilidade em aprender coisas novas. Mas você que não está mais nos 30, já passou dos 30,
não fique preocupado. Até os 50 você ainda tem liberação de mielina, você ainda consegue aprender algo novo e depois dos 50, infelizmente, a mielina as que serão aí liberadas para o seu corpo vai ser mais para manter habilidades já aprendidas do que novas. Ainda é possível, mas é um pouco mais difícil. Então, aproveite o tempo e seja rápido, até porque, vejam aqui a tabela, dependendo do tempo de dedicação, você tem aí alguns anos à frente. E aí, gente, gostaram até aqui? Fez sentido tudo que nós conversamos até esse momento? Vamos treinar bastante das 10.000 horas? Vamos entender um pouco mais e vamos nos desafiar? Vamos ser mais resilientes? Então, para isso, eu quero fazer um compilado. Vamos juntar tudo que nós dissemos aqui, vamos tentar fazer uma conclusão para ver se fez sentido a nossa jornada até aqui. Então, vamos para a conclusão. Então, aqui é os desafios transformados em oportunidade. Vamos juntar tudo o que a gente viu até agora. Vamos lá. Então, nós vimos que a resiliência é um pilar e uma competência fundamental nos dias de hoje, importantíssima para um profissional que queira destacar, principalmente no mercado financeiro, que é extremamente volátil e cheio de incertezas. Então, desafios é o que não vão faltar pela frente. Você vai ter que ter essa habilidade porque ela vai ser um talento único e ela vai servir de inspiração para você continuar a sua jornada e se desafiar diariamente. Então, nós vimos que você precisa lidar bem com o estresse e que nós temos dois tipos, o eustresse, que é o estresse bom, e o distresse, que é o estresse ruim. Nós vimos como ele funciona no nosso cérebro e como o cortisol, o hormônio do estresse, pode influenciar no nosso comportamento e fazer a diferença nas nossas atitudes e nosso comportamento diante das dificuldades e desafios. Então, nós aprendemos aqui como lidar com ele e como podemos usá-lo ao nosso favor. Nós vimos também que a dopamina é o neurotransmissor da antecipação da recompensa e não é do prazer. Nós vimos que a dopamina pode ser favorável para o nosso dia a dia, mas nós temos que alinhar a nossa expectativa, nós podemos trabalhar com ela, nós temos que evitar o excesso de estímulos e a sociedade hiperdopaminérgica e usar ao nosso favor tudo que ela tem ao seu dispor. Nós vimos também que a dopamina libera o nosso motivo para agir, mas não tem motivo para agir, não tem motivação maior do que o seu propósito. E que a gente precisa separar em pequenas recompensas que fazem sentido para uma recompensa maior. Que as pequenas tarefas diárias, repetidas e que talvez sejam tarefas não tão favoráveis e não tão motivadoras, só fazem sentido se você tem algo maior em vista. Nós vimos que cada pequeno esforço vai ser importante numa jornada de busca do propósito. E nós vimos que somente persistindo e praticando a gente vai conseguir desenvolver qualquer que seja a habilidade. E que o importante é errar. Não tenha medo de errar. Aquela frase, é errando que se aprende, nunca fez tanto sentido agora para você, sabendo como funciona o nosso cérebro e sabendo que agora você tem aí comprovação científica. E aí, gostou do conteúdo? Fez sentido para você? Então me conta, o que você vai aplicar de conceitos e práticas na sua vida? O que você vai começar hoje? O que você vai errar em busca do seu objetivo? Como você vai fortalecer a sua resiliência em busca da sua jornada? Ficarei muito feliz se você dividir comigo. Estarei torcendo por você e fico lisonjeado de ter feito parte dessa jornada e ter agregado alguma coisa no seu desenvolvimento profissional. Obrigado e nos vemos na próxima aula.